Oi, minha gente. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, certo? Na última aula a gente falou sobre potenciação, a gente falou sobre radiciação, iniciamos sobre raiz quadrada, né? E agora a gente vai falar sobre a raiz cúbica e a raiz também com outros índices, certo? Olha só, eu falei na última aula sobre um número considerado quadrado perfeito. Eu acho que ficou assim um pouquinho de dúvida na cabecinha de vocês. Eu queria iniciar falando um pouquinho sobre isso. Como é que eu encontro, quando é que eu sei que um número é considerado quadrado perfeito? A gente fala que o número é quadrado perfeito, existem outros métodos de definir um número quadrado perfeito, que não é o caso de vocês agora, mas um método bem simples é você imaginar o seguinte. Por exemplo, se eu disser para você que o número 3 é quadrado perfeito, você analisa assim. O número ele é considerado quadrado perfeito quando você eleva esse número ao quadrado e você extrai um número inteiro. Por exemplo, eu disse para você que 3 é um número quadrado perfeito, mas aí você imagina, não existe nenhum número que elevado ao quadrado vai resultar no número 3, tá certo? Se você imaginar o número 4 como quadrado perfeito, é óbvio que ele está correto. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado, ele vai resultar em 4. Este número é quadrado perfeito, certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre raiz cúbica e raízes com outros índices, certo? Acompanhe comigo na página 254. Olha só, eu coloquei aqui no quadro alguns exemplos: raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tem a raiz sexta, com outros índices, mas normalmente a gente usa essas aqui, tá certo? Olha só, nós temos a raiz cúbica de menos 27, nós temos a raiz quarta de 10.000 e nós temos a raiz quinta de menos 32. Existe resultado para esses tipos de raízes, Tio? Com certeza existe. A gente vai ver como é que chega a resolução desse tipo de raiz, certo? Olha só, na página 255 diz o seguinte, que para a gente resolver esse tipo de raízes com outros índices, a gente segue o mesmo raciocínio da resolução da raiz quadrada, tá certo? Pensa comigo o seguinte: você tem uma raiz cúbica de menos 27, tá bem aqui, olha. Qual é o número que é elevado em potência de expoente 3 vai resultar em menos 27, certo? Automaticamente você vai pensar assim: o único número que resulta em 27 é 3 com o expoente 3, tá certo? Por quê? Porque 3 ao cubo ele é 27, mas a gente está falando do número negativo. Oxe, é só você conservar o sinal, tá certo? Se eu não me engano, falei para vocês na última aula sobre a questão do índice. Quando é que o índice aqui, ó, sendo par, se ele pode ou não ter o radicando negativo, tá? Índice ímpar pode, a gente viu isso na última aula, se eu não me engano eu falei para vocês. O índice par a gente não pode. Por quê? Porque quando você eleva esse número ao quadrado, ou a quarta, ou a sexta, ou melhor dizendo, a um número par, tá? O resultado a gente sabe pela regra que vai dar sempre positivo. Então, não existe radicando negativo quando o índice for par. Mas aqui nós estamos falando do cubo, então existe sim raiz cúbica para esse número negativo, tá certo? Então, a raiz cúbica de menos 27 vai ser menos 3. Por quê? Porque menos 3 elevado a esse mesmo índice aqui, que ele fica como expoente, tá? Vai ser menos 3. Menos 3 ao cubo vai ser menos 27. Então, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a raiz cúbica do número positivo. Pode ser? Pode sim. A raiz cúbica do número positivo, o resultado vai ser positivo. Qual é a raiz cúbica de 1000? Pensa aí, é um número que o expoente é cubo e você vai multiplicar esse mesmo número quantas vezes? 3 vezes, e que vai resultar em 1000. Automaticamente você
pensa no número 10, eu tenho certeza. 10 elevado ao cubo vai dar 1000. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Muito fácil, gente. A raiz cúbica de menos 216, qual é o número que elevado ao cubo vai resultar em menos 16? Aí você lembra automaticamente de menos 6, porque eu sei que menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6 vai ser menos 216, tá certo? Então, vamos continuar, até aqui tudo bem, né? Aqui eu coloquei algumas observações que a gente tem que ter com relação a esse sinal, ele vindo dentro da raiz ou ele vindo fora da raiz, tá certo? Ainda na página 255, todos esses exemplos estão aí na página. Se você não conseguir visualizar, você olha no livro, tudo bem? Olha só, nós temos aqui um sinal que ele vem antes do radical, tá certo? Nós temos a raiz cúbica de 512, tá bom? Você conserva o sinal normalmente ele fora da raiz, para depois você extrair a raiz e depois você fazer esse jogo de sinal para se ter a resolução final, tá certo? Olha só, nós temos menos raiz cúbica de 512, conservei o sinal negativo que está fora aqui do radical. Agora eu vou extrair a raiz cúbica desse número, 512. Qual é o número que elevado ao cubo vai dar 512? 8. Nós temos o radicando que está aqui dentro desse radical, ele é positivo, então você conserva o mesmo sinal, tá certo? Desse radicando aqui, dessa raiz que a gente extraiu, que é mais 8. Agora, depois que você fez isso, aí a gente vai fazer o jogo de sinal. Menos por mais vai dar menos. Aí ficou menos 8, tá bom? Para todas as raízes que vêm com sinal antes do radical, você faz esse método que vai dar certo. Agora, quando ele vem dentro e fora do radical, o que que acontece? Você vai fazer o mesmo método, você conserva o sinal de fora, está aqui, e extrai a raiz negativa desse índice aqui, ó, que é ímpar, e pode acontecer e deve, tá certo? Se fosse par, não poderia, e não existiria dentro do conjunto dos números inteiros solução para esse tipo de raiz. Como é um índice ímpar, então existe, a gente vai resolver. Conserva sinal, tá certo? Negativo. E aí depois a gente vai extrair a raiz de menos 64, a raiz cúbica de menos 64. Imagine um número que elevado ao cubo vai resultar em menos 64. Vai ser 4. Então, aí como aqui o radicando é negativo, você conserva ele negativo, tá certo? Lembra da regra do expoente ímpar, você conserva o sinal da base. Certo. Colocou aqui negativo, aí agora você faz jogo de sinal. Menos por menos, mais. Então, a raiz cúbica de menos raiz, a raiz cúbica de menos 64 vai ser mais 4. Tudo bem, né? Aqui embaixo eu coloquei somente uma observação com relação ao índice sendo par, tá certo? Quando o índice for par, o radicando sendo positivo, existe sim raiz, né? Se o número que está aqui for um número quadrado perfeito, a gente está falando do índice par, certo? Quadrado perfeito não, gente. Um número com a quarta elevado à quarta potência, tá bom? Então, você vai imaginar um número que ele sendo elevado à quarta potência vai resultar em 10.000. Vai ser 10, porque 10 elevado à quarta potência é 10.000, certo? Se fosse ao quadrado, por isso que eu falei aqui do quadrado perfeito, né? Você iria ver se esse número fosse quadrado perfeito. Por exemplo, se fosse, deixa eu ver aqui, 144. Eu posso dizer que esse número é um quadrado perfeito? Posso, porque se você imaginar um número que é elevado ao quadrado, vai dar 144, a gente tem o número 12.
tá certo? Então, 144 é um quadrado perfeito e existiria sim raiz para ele. Todos os números quadrados perfeitos, eles têm raiz exata, tá certo? Aqui, a quarta potência, nós temos 10.000. Qual é o número que é elevado à quarta potência dá 10.000? 10, tá certo? Aqui, 10. Quando esse radicando vem negativo, o que acontece? Não existe no conjunto dos números inteiro esse tipo de expressão aqui, ó. Raiz quarta de menos 1, não existe. Raiz quadrada de número negativo dentro do radical, não existe, independentemente se for índice 2, índice 4, índice 6, qualquer número par aqui, se o radicando for negativo, não existe, você conserva desse jeito, não existe dentro do conjunto dos números inteiros, tá certo? Então, gente, nós vamos agora para a próxima aula, vai ser um próximo vídeo para ficar tudo explicadinho, tópico por tópico, tá certo?